Olá, povo de Deus, quinta-feira da terceira semana da Quaresma, 11 de março de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Jeremias 7, de 23 a 28, e de Lucas 11, de 14 a 23. A paz na faixa estreita daquilo que chamamos de Palestina sempre foi uma questão de equilíbrio com os países vizinhos. No tempo de Jeremias, entre os anos 627 e 586 a.C., não foi diferente. No começo de sua atividade profética, Jeremias critica muito a idolatria. Eram tempos do rei Josias. Foi um tempo de relativa paz e prosperidade, que Josias aproveitou para fazer uma ampla reforma no país e também concentrar o culto em Jerusalém. Jeremias chegou até a elogiar Josias. Depois de Josias veio o rei Joaquim, que enfrentou muitas turbulências internacionais. A Babilônia emerge como potência e Jeremias tentou alertar o povo sobre a supremacia babilônica, o que lhe valeu a difamação de que era traidor da pátria. Ainda assim, Jeremias continua a denunciar o povo que virou as costas para Deus, praticar injustiças sociais, realizar falsos cultos e não teme dizer que os culpados por tudo isso são as autoridades de Jerusalém: rei, ministros, falsos profetas e sacerdotes. Tudo o que o profeta Jeremias falou acerca do poder babilônico se concretizou e o povo foi levado para o cativeiro numa primeira deportação. Jeremias ainda profetizou no tempo do rei Sedecias, que virou um preposto de Nabucodonosor, tempo em que havia um debate sério sobre a identidade do povo de Deus. Parte estava no exílio, outra parte foi deixada na terra. Onde está verdadeiramente o povo de Deus? Ora, Jeremias preferiu pender para o lado dos desterrados, pois acreditava que eles estavam tendo uma dura lição e que voltariam para restaurar Jerusalém. Outra vez Jeremias será difamado, perseguido e preso. Jeremias continua a dizer que a Babilônia era uma grande potência e que era preciso estar alerta a isso. Porém, o que Jeremias previu aconteceu e deu-se uma segunda deportação do povo para o cativeiro da Babilônia. Em 586 a.C., Nabucodonosor destrói totalmente Jerusalém, incendeia o templo, o palácio, as casas e derruba as muralhas. Permite que Jeremias fique em Jerusalém e o profeta vai viver com o novo governador da Judéia, Godolias, que será assassinado por um grupo antibabilônico, que esse grupo, forçado a fugir para o Egito, leva consigo o profeta Jeremias. Ele continuou com suas invectivas e aí, no Egito, morreu. O nosso texto de hoje é mais uma tentativa de Jeremias de convencer o povo a ouvir a voz de Deus e seguir o seu caminho. Diante do fracasso de sua missão, resta a Jeremias dizer: esta é a nação que não ouviu a voz do Senhor seu Deus, não aceitou suas advertências. A sua fé morreu, foi banida de sua boca. Interessante perceber que a maioria dos profetas conheceu somente fracasso na missão. E sobre o fracasso, lembro-me sempre de uma reflexão feita pelo educador e antropólogo Darcy Ribeiro. Ouçamos o que ele diz: fracassei em tudo que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui.
Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente, fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Lucas 11, de 14 a 23, a cura do mudo é configurada por Lucas como um exorcismo, porque era comum atribuir-se a mudez a uma possessão demoníaca. Ao restituir ao homem a capacidade de falar, como fez Jesus em público, era uma cena de exorcismo que provocou a admiração da multidão, menos em alguns que passaram a acusar Jesus de que era em nome de Belzebu, chefe dos demônios, que ele agia, e outros que, para o tentar, pediam-lhe um sinal do céu. Jesus expulsa o demônio, liberta o mudo e o reintegra à comunidade humana normal. E aos seus opositores, Jesus lança um desafio. Começa dizendo: todo reino dividido contra si mesmo será devastado e cairá casa sobre casa. Se Satanás também está dividido contra si mesmo, como há de manter-se o seu reino? Pois vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso os demônios. Ora, se é por Belzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Ah, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, então o reino de Deus já chegou até vós. Assim, Jesus deixa claro que os demônios não lutam entre si, mas sempre contra outros. E se Jesus age como preposto de Belzebu, como eles afirmam, aí ele pergunta: e seus filhos? Quando expulsam os demônios, agem em nome de quem? Por questão de coerência, eles teriam de responder que era também por Belzebu, e isso se voltaria contra eles. E Jesus então aproveita essa ocasião e afirma a chegada do reino de Deus. Na segunda parte de nosso texto, Jesus volta ao argumento das parábolas e lhes diz: quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, os seus bens estão em segurança. Mas se aparece um mais forte e o vence, tira-lhe as armas em que confiava e distribui seus despojos. Fica evidente, então, que Jesus se apresenta como alguém que é mais forte que os demônios, pois ele age pelo dedo de Deus. Aqui é uma referência a um episódio de Moisés no embate contra os magos do Egito. E Jesus dá o veredito final: quem não está comigo está contra mim, quem não junta comigo dispersa. Trata-se de uma sentença que deixa claro: há quem siga Jesus e congregue, mas há quem segue Belzebu e dispersa, espalha. Jesus vivia numa sociedade enferma, o que dificultava a compreensão de suas ações, ainda que ele estivesse sempre fazendo bem. Uma sociedade que desconfia até de quem só faça o bem. É uma sociedade enferma. Outra vez estamos vivendo numa sociedade infectada pelo vírus do ódio, da desconfiança, sem condições de entender e internalizar ações que promovam justiça e paz. Nossa sociedade vive com os sinais trocados. Os que fazem o bem são perseguidos e difamados. Os que praticam injustiças e maldades são muitas vezes elogiados e seguidos. Com Jesus, nos esforcemos para destrocar tais sinais,
para que os mudos falem, os surdos ouçam, os cegos vejam e os paralíticos caminhem, pois assim estaremos reintegrando à sociedade gente sadia, capaz de contagiar uns aos outros com o bem. Um beijo no seu coração.